A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS retomou os trabalhos nesta semana em Brasília com a oitiva do presidente da autarquia. O depoimento acontece dentro do esforço do Congresso para esclarecer possíveis irregularidades em empréstimos consignados e também outros crimes ligados à Previdência. Gilberto Walter Júnior explicou na CPMI como é que o Banco Master foi desligado do sistema de empréstimos consignados. Banco Master, que eu sei que é um dos interesses da comissão, a gente destacou um pouquinho a questão do Banco Master. A situação, a gente tem 324.849 contratos celebrados. Os senhores podem ver que tipo de contrato que eles têm por aquela tabela com a relação. E desses 324 mil contratos, 251 mil contratos não tinham subido para a plataforma do INSS, para a plataforma da DataPrev, para que a gente pudesse checar. Com isso, aqui um pouquinho da nossa linha de tempo, que eu acho que é importante para a gente verificar o que foi feito. O Master tinha um acordo de cooperação técnica assinado em 2020, que vigora por 5 anos. Esse acordo de cooperação técnica de 2020, ele venceu dia 18 de setembro. Nós, verificando a quantidade de reclamação dos nossos segurados, entendemos por bem não renovar o acordo de cooperação técnica. Detalhe, 18 de setembro, muito antes de liquidação de Master, muito antes de qualquer órgão de controle falar sobre Master, muito antes de sair na imprensa o nome Master. A nossa preocupação com o aposentado e pensionista, por determinação do presidente da República, foi passa o pente fino. E a gente verificou que tinha algo errado com o Master. A gente entendeu, não tem como eles continuarem prestando serviço aos nossos aposentados e pensionistas com esse nível de reclamação. 8 de outubro, a gente comunica formalmente a eles a não renovação. Algo nos chama a atenção, porque eles não nos procuraram de 8 até 31 de outubro. Eles ficaram calados, eles não procuraram o INSS para negociar, nem mesmo para receber sua carteira, que era deles. Porque quando a gente suspende ou não renova, os contratos firmados continuam válidos. O que ele não pode é averbar novos contratos. Isso chamou um pouco a atenção. Bom, é Gilberto Waller Júnior. Eu falei Walter, mas é Gilberto Waller Júnior. Meu cara e meu colega de trabalho me puxou a orelha aqui. Falou, você falou errado aí, falou Walter. É isso aí, gente. Então, olha, só que o depoimento do dono do Banco Master, né, marcado para hoje, estava marcado para hoje, acabou sendo adiado para depois do Carnaval. A defesa alegou questões de saúde como motivo para esse adiamento. Mas quais são os desafios que essa CPMI tem enfrentado com os recursos no Supremo e essa decisão de adiar, né, o depoimento do dono do Banco Master? Lara Alves, muito boa noite para você, Lara. Seja bem-vinda mais uma vez ao Tempo News. Conta pra gente como é que tá essa situação aí. Ei, André, boa noite para você, boa noite também para a Luciene, para todos que estão conosco. Pois é, na verdade, a linha de estratégia que tem sido defendida pelo presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga esses descontos do INSS, é justamente uma linha de conciliação. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, tem tentado ali uma articulação com as defesas dos investigados que devem vir à CPMI, e nesse caso entra aí o Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A principal estratégia nesse primeiro momento foi tentar conversar com a defesa de Daniel Vorcaro para tentar de forma amistosa que ele venha à comissão. Do começo da semana, Carlos Viana falou justamente que esteve com a defesa e que sentiu boa vontade de Vorcaro de participar e de vir dar seu depoimento sobre a questão dos créditos consignados, dos contratos de crédito consignado firmados entre o Banco Master e os aposentados e pensionistas. Esses contratos foram detectadas várias irregularidades e os pagamentos chegaram a ser suspensos no ano passado, quando foi decretada a liquidação extrajudicial do Banco Master. Bom, nesse sentido, havia uma tendência, o presidente da comissão, Carlos Viana, tinha dito que esse depoimento aconteceria no dia 19 deste mês de fevereiro. Isso já seria uma data
pós-adiamento, mas ele revelou que, na verdade, ficou para o dia 26, para o fim do mês de fevereiro, esse depoimento de Daniel Worcaro. E a estratégia é tentar trazê-lo de forma amistosa, com o aval do ministro Dias Toffoli, porque, vocês vão se lembrar, Worcaro é investigado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com relatoria do ministro Dias Toffoli, por uma outra suspeita de crime, que são aquelas fraudes nos títulos de crédito falsos negociados com o Banco de Brasília, o BRB. Então, ele depende de uma autorização do ministro para se deslocar, porque é monitorado com tornozeleira eletrônica. Então, a estratégia foi essa. Mas, se Worcaro não vier, a CPMI tem a intenção, sim, de trazê-lo a partir de uma condução coercitiva, obrigá-lo a vir. Mas isso também depende da defesa, que pode, sim, procurar o Supremo Tribunal Federal atrás de um habeas corpus para impedi-lo de vir e, se vier, impedi-lo de falar. Bom, você falou também, André, sobre o depoimento de hoje do presidente do INSS, e ele tratou justamente dessa questão dos créditos consignados do Banco Master. Então, vale a gente lembrar que, neste momento, que é tratado quase como uma segunda etapa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, estão sendo analisadas as questões, as irregularidades dos créditos consignados firmados entre esses grandes bancos com aposentados e pensionistas. Existe uma grande suspeita de que muitos desses contratos eram firmados sem o conhecimento e sem o consentimento desses aposentados e pensionistas que recebem do INSS. Esse depoimento ainda está acontecendo, começou ali por volta do horário do almoço, e a tendência é que ele dure pelo menos mais umas 2 horas. Os parlamentares ainda estão questionando, fazendo indagações ao presidente do INSS. André. Pois é, de acordo com as apurações, o presidente da CPMI do INSS, que é o senador Carlos Viana, tem tentado garantir que a convocação do banqueiro seja mantida, inclusive pedindo ao STF que garanta a obrigatoriedade da oitiva com o diretor, com o direito, inclusive, ao silêncio e a presença de um advogado. Essa pressão acontece em um cenário em que parte dos documentos relativos à quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico de Worcaro, aprovados pela CPMI, foi retirada do alcance direto da comissão, por determinação do ministro do STF, que é relator do caso. O senador falou sobre a retirada estratégica de alguns requerimentos que pediam a quebra total da movimentação do Banco Master. O senador disse que os pedidos precisam ser refeitos para se restringirem à autoridade da comissão, evitando assim um volume excessivo de dados que não seriam úteis ao final do relatório. Olha, no caso do Banco Master, os requerimentos foram retirados porque eles pedem a quebra de toda a movimentação do banco. Nós entendemos pela liderança que esses requerimentos precisam ser refeitos, se restringindo à autoridade da CPMI, que está ligada somente aos empréstimos consignados. Os líderes entenderam, e eu concordei, não há sentido em nós pedirmos a quebra de 100% das operações, uma vez que esses dados não poderão ser utilizados futuramente dentro do relatório e gerariam também uma quantidade enorme de retouros de arquivos que nós não teremos tempo para avaliar. Outros requerimentos, eu, como sempre faço, busco consenso entre os líderes para que a gente possa avançar. Vários deles foram retirados, mas vários também, uma dezena muito importante de quebras de sigilo, foram aprovados e vão complementar naturalmente as investigações da CPMI. E os pedidos de prisões são quantos ao total? O senhor acredita que o STF vai atender esses pedidos? Olha, os nossos pedidos de prisão são um reforço a todo um trabalho que o Supremo Tribunal Federal tem feito por meio do ministro André Mendonça, e nós indicamos, até o momento, a maior parte deles tem sido atendida, e nós temos, vamos dizer, os principais líderes, hoje são 11, todos eles presos e prestando esclarecimentos à Polícia Federal numa colaboração direta com a CPMI. O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, falou sobre o acordo de procedimentos estabelecido entre os líderes da oposição e do governo para garantir, que os requerimentos pacificados fossem votados sem ter nenhum atraso. Sóstenes disse que a oposição está focada em investigar todos os fatos e que solicitou formalmente à Polícia Federal esclarecimentos sobre indícios envolvendo Lulinha, buscando confirmar a veracidade das informações divulgadas pela imprensa. Solicitei agora a minha assessoria que apresentemos à Polícia Federal, porque quem afirma que o Lulinha
tinha indícios de que recebia 300 mil de mesadinha é a Polícia Federal. Agora saiu uma notícia na revista Veja que parece, né, segundo a notícia, que depois de investigações não tem nada a ver. A Polícia Federal precisa definir o que realmente aconteceu. Tem disso? Não tem? Então eu quero saber da Polícia Federal muito melhor do que saber de algum veículo de imprensa que, com todo respeito à imprensa que tenho, pode em algum momento produzir ali alguma notícia não verdadeira. Como a Polícia Federal é um órgão de Estado, eu pedi um ofício para que a gente possa saber verdadeiramente se tem disso, se não tem, até porque a gente não está aqui para perseguir ninguém. Agora, nós não estamos aqui para passar a mão em quem pode ter, segundo a própria Polícia Federal, viajado ao lado do Careca para a Espanha, recebido 300 mil reais de mesadinha. Nós precisamos averiguar, isso é dinheiro de aposentado. E não é porque é o filho do atual descondenado presidente da República que nós vamos passar a mão na cabeça. A Polícia Federal precisa se manifestar sobre esse assunto porque é de uma seriedade muito grande essa manifestação vinda na Veja. Pois é, já o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, falou sobre o adiamento de requerimentos da CPMI e do INSS para ajustes no marco temporal das investigações. Ele disse que o governo apoia a quebra de sigilo do Banco Master, especialmente para esclarecer acordos firmados ainda em 2020, durante a gestão anterior. Vamos ouvir. Eu acho que ele tem que esclarecer muita coisa, eu acho que ele pode contribuir muito com a CPI. Mais uma vez, tem que explicar como é que foi firmado, por exemplo, esse ACT. Tem que explicar quais eram as relações dele com o governo anterior, com ministros do governo anterior. Tem que explicar por que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não interviu no banco como fez Gabriel Galípolo. Então tem muitas perguntas a serem feitas. Ô Lu, essa investigação envolve, claro, né, o caso do Banco Master, que tem dado desentendimentos entre os poderes. O que é que esse adiamento no calendário significa para a apuração de tudo isso, hein, Lu? Olha, depende realmente do que vai acontecer, porque como a gente já tem a informação, esse depoimento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, estava primeiro agendado para acontecer no dia de hoje, mas com a ida do senador Carlos Viana para uma reunião com o ministro do STF, Dias Toffoli, a construção de um acordo, inclusive, com a defesa de Vorcaro, esse agendamento ficou no fim para o dia 26 de fevereiro. Se esse acordo que foi construído para que Vorcaro realmente compareça e fale na CPMI do INSS, esse acordo foi construído, né, para que ele realmente siga essa orientação, compareça, esclareça as dúvidas dos senadores. A CPMI está no prazo de funcionamento, ela vai até o dia 28 de março, se não for adiada pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Então, até lá, os senadores e deputados podem ter esse esclarecimento de Daniel Vorcaro como querem. E a gente fala que depende justamente porque esse acordo precisa ser cumprido. Uma pessoa que é investigada por algum fato, ela tem o direito de pedir ao Supremo Tribunal Federal um habeas corpus e ter ali uma garantia para não ser obrigada a falar sobre assuntos que podem incriminá-lo, que podem complicar essa situação jurídica dele. E Daniel Vorcaro, ele foi chamado na CPMI do INSS para falar sobre empréstimos consignados do Banco Master. A informação é que 250 mil contratos foram suspensos pelo INSS diante de falta de comprovação de documentação. Então, a gente tem esse cenário hoje, um acordo construído para que Daniel Vorcaro compareça e fale à CPMI do INSS no dia 26 de fevereiro, pouco mais de um mês aí antes do prazo final da comissão, pelo que a gente tem de informação hoje, se não houver esse adiamento, né? Mas lembrando que também que esse caso, ele é tratado em outras frentes no Congresso Nacional e não só na CPMI do INSS. Na CPI do crime organizado, que funciona só no Senado, a gente tem, por exemplo, pedidos de convocação de Vorcaro. O relator, senador Alessandro Vieiro, pediu que o dono do Banco Master seja ouvido, assim como os sócios da instituição Ângelo Antônio Ribeiro da Silva e Augusto Ferreira Lima, que no caso é ex-sócio do Banco Master. A gente tem reuniões da CPI do crime organizado marcadas para terça e quarta-feira da semana que vem, mas na pauta, por enquanto, somente depoimentos, inclusive da governadora de Pernambuco, Raquel Lira, e do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Não há ainda uma pauta de votações
condições de requerimentos acertada, mas claro, isso tudo pode mudar até lá. Então a gente tem esse cenário hoje. Daniel Worcaro, que deve comparecer à CPMI do INSS no dia 26 de fevereiro, e a CPI do crime organizado mirando também o dono do Banco Master.